Fechar essa janela aqui para a gente começar. Vamos lá, então. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa é a aula semanal número 36. Essa aula que acontece toda quinta-feira às 11 da manhã. Eu faço para instrutores de Pilates e também para gestores de estúdio que querem aprender a ter domínio técnico e um padrão de atendimento que encanta e fideliza os clientes. E hoje, estamos já no sexto episódio dessa série Pilates Soluções ao Vivo, uma série onde eu faço uma consultoria gratuita com uma instrutora de Pilates ou com uma gestora de estúdio, né? E hoje eu estou aqui com a Carol, tá? Eu abri nos meus stories há 2 semanas uma caixinha de perguntas e a Carol foi uma das instrutoras que colocou lá a dificuldade dela, que foi de construção de movimento a partir dos movimentos clássicos, né? A partir dos exercícios tradicionais, clássicos do Pilates. Então, seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Espero que seja bem proveitoso para você. Fala um pouquinho aí de você para a gente. Bom, eu me chamo Carol, né? Tenho 23 anos, estou indo para o último semestre de fisioterapia. Há mais ou menos um mês e meio eu fiz o curso de Pilates, né? Inclusive foi com o Eri também, olha a coincidência. Ele foi o instrutor, né, que me deu aula. Eu fiz o curso pela Vol, né? E assim que eu finalizei o curso, eu já comecei a procurar vagas na área do Pilates, já encontrei. Atualmente eu estou estagiando numa academia que atende fisioterapia, Pilates, e é uma academia com uma pegada diferente, então eu estou estagiando lá. E nessa mesma semana que eu entrei nessa academia para estagiar lá, eu já consegui entrar em outra empresa, só que daí para dar aula. Então foi um desafio maior porque eu estava estagiando e aí do nada eu fui chamada para ser uma professora, para cobrir uma professora que estava saindo. Então, assim, no sábado eu estava conversando com a dona do estúdio na segunda-feira ela já queria que eu desse aula, então, assim, foi um desafio grande. Eu consegui, sim, ministrar aula, levar, né, o curso que a gente teve, deu, assim, uma base excelente, eu acho que foi tudo perfeito. Só que conforme a gente vai avançando, né, acho que vai surgindo algumas dificuldades, né? E essa da que eu coloquei lá na caixinha de perguntas, eu acho que foi uma das que mais me pegou. Então, assim, a gente vai vendo os desafios e vai se ajustando, né? Mas é isso. Beleza, então é justamente essa construção de movimentos seria quando você quer passar um exercício ali tradicional, né, E original, e o aluno tem dificuldade para fazer e você precisa utilizar algumas técnicas para que ele consiga fazer, executar o exercício. sim, inclusive, principalmente com pessoas que têm mobilidade reduzida ou idosos, né? Idosos com a idade bem mais avançada. Inclusive, eu tenho dois alunos onde eu dou aula que, tipo assim, eu monto a aula para eles, aí chega lá, eu não consigo fazer os movimentos porque eles não conseguem executar. Tem a mobilidade muito reduzida, apesar de eu preparar a aula justamente para isso. Então, eu acho que eu tô tendo uma dificuldade nessa adaptação, sabe? Uhum. Então, Carol, essa construção do movimento, né, a gente tem que entender agora, para todo mundo que está aqui também, o que é a construção e quando que a gente vai usar essa técnica de construção do movimento, né? Então, a construção do movimento é todo o passo a passo que eu preciso ensinar para esse aluno, para que ele consiga executar um determinado exercício, e eu vou usar realmente quando o aluno não tiver capacidade para executar certos exercícios e fica ali estagnado, sem evoluir, né? Que aí fica ruim tanto para ele, como até você como instrutora, aquela sensação de uma aula monótona e que não dá voltas, né? Fica girando em círculos sem evoluir, sem ir para frente. Então, como é que a gente faz essa construção de movimento, né? Ela pode ser uma adaptação, pode ser um pré-pilates, né?
que não é um exercício original, mas é algum exercício semelhante que vai trabalhar alguma musculatura ou a mobilidade, como você falou, de alguma articulação que você viu, né? Você percebeu qual articulação que está ali com pouca mobilidade. Então, pode ser dessa forma, com adaptações no pré-pilates, as regressões, ou pode ser também até um outro exercício original, né? Só que de um grau de dificuldade menor que o aluno vai conseguir executar. E até eu quero mostrar aqui, para ter um exemplo mais nítido, né, mais claro, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui na pasta, onde eu tenho ali do Pilates Pro, né, do programa Pilates Pro. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela com vocês. E aí me fala se tá ok, se tá dando para ver direitinho, tá? Tá conseguindo ver Sim, a tela com exercício? sim, Pronto, aqui está um exercício pull-up, que é da Chair. Não sei se você já conseguiu ensinar para algum aluno, se já tentou, e ele é desafiador. sim. Ele ainda já tentou? Já passei algumas vezes, mas para alunos mais intermediários, avançados. E aí deu tudo certinho? Pelo menos. A consciência corporal, né? Às vezes, numa aula eu passo um exercício, o aluno ele não executou com tanta excelência, e na outra aula eu repito esse exercício para ele conseguir ter mais consciência corporal, e às vezes ele consegue executar com mais facilidade. Então, Aham. alguns eu já consegui passar, outros ainda não. Então, nesse caso aqui do pull-up, ele é do nível intermediário, mas ele é desafiador para muita gente. Então, você vê que a Chair, ela, nessa posição principalmente aí, exige tanto a força, né? Tá ali do powerhouse, força do centro, exige do braço também, esse apoio, né? De mãos aí, descarga de peso no membro superior. E o equilíbrio, porque quando você sobe, trazendo o pedal assim para cima, e você chega nessa posição mais alta, dá uma sensação de queda, que a pessoa vai rolar para frente, que vai cair, né? O pé fica um pouco querendo escorregar. Então, para que a pessoa consiga construir isso daí, a gente dá um olhar ali na característica do exercício. Então, observa que já falei essas características de descarga de peso no membro superior, vai precisar bastante. Essa força do centro, né? Principalmente aqui é o abdômen e o glúteo também, para formar essa curva C. Só que aí eu posso trazer um outro exercício original também. Eu posso usar o pré-pilates, mas posso usar um outro exercício também original, que vai ser mais fácil e com essas características que a gente está vendo aqui, características semelhantes, que vai trazer essa tal consciência corporal que você acabou de mencionar, para que quando ele venha para a chair, para fazer o pull-up, que é mais difícil, ele já tem memórias musculares, o corpo já vai entender melhor o que é que tem que ser feito, o que é que tem que ser ativado. Então, aqui, abdômen, glúteo e braço, né? Agora vamos aqui, ó, para um outro exercício no reformer, que também essa característica tem descarga de peso no membro superior. Olha só a curva C, olha como é bem semelhante. Uhum. Tem o apoio dos pés, toda a posição bem semelhante. Porém, aqui o nome desse exercício é o elefante, e ele é do nível básico, então ele realmente é mais fácil, porque a gente tem mais superfície de apoio, enquanto aqui o pé está apoiado, só a ponta do pé no pedal da chair, né? Uma superfície pequena, instável, gera um pouco de desequilíbrio. Aqui ele está com o pé todo apoiado nessa superfície grande, que é o carrinho do reformer, né? Sim, Na chair, o pedal desce e sobe. Aqui no reformer, o carrinho ele vai para trás e volta para frente. Abre e fecha o carrinho. Mas tudo através da ativação da mesma musculatura, que é o abdômen.
o glúteo para trazer essa curva C o tempo inteiro, sem perder esse arredondamento da coluna, tá? Então, quando a gente trabalhou aqui de uma forma mais segura, mais estável, depois eu trago ele para cá, fica bem mais fácil. Faz sentido? Faz sim. O corpo já entende como é que tem que fazer. Então, esse é um exemplo. Vou mostrar um outro exemplo, que é um exercício tree, né? Ele é do nível básico, porém, eu considero talvez o exercício mais difícil que tem dentro do sistema básico. Por isso que eu não gosto de chamar de nível iniciante, porque dá uma impressão, uma falsa impressão de que é fácil. Uhum. Então, ele é básico, eu gosto de chamar que é a construção de uma base bem sólida. Então, esse exercício aqui é o tree, o básico no Reformer. Então, a gente precisa dessa flexibilidade, né, do membro, da cadeia posterior como um todo, né, tanto de membro inferior, como aqui da coluna, toda uma mobilidade e flexibilidade dessa cadeia posterior. E ao mesmo tempo, não é só isso. Eu até falei sobre isso, sobre esse exercício, se eu não me engano, na consultoria passada, da quinta passada. Não é só a flexibilidade, mas é o alinhamento do tronco, que eu chamo de caixa, o alinhamento dessa caixa, que é essa região aqui entre a cintura escapular, as suas costelas na vertical e a cintura pélvica fazendo outra horizontal. Então, essa caixa alinhada aqui sem torcer. Quando a gente puxa a perna para cima aqui, como é uma perna só, a tendência é o corpo, a pelve girar para esse lado onde eu estou subindo a perna. Então eu preciso, mais do que a flexibilidade, esse alinhamento da caixa, sem torcer meu corpo. Mesmo que o aluno não seja tão flexível, eu posso adaptar para ele não alongar a perna 100%, mas é chegar ao máximo que ele puder, né? Uhum. Mantendo essa consciência aqui do tronco, dessa caixa alinhada, tá? Então, aqui é uma das partes, uma das etapas desse exercício. Ele é complexo, a pessoa rola para trás, né? Vai lá atrás e volta. E aí eu posso pegar, tem exercícios de pré-pilates, mas também tem exercícios originais, e um que eu trouxe aqui como exemplo, né, é o ballet stretch, não, o ladder stretch, aqui no barrel. Olha como é a mesma posição, só que muda ali o centro da gravidade, né? Tá num sentido diferente, né? Enquanto aqui ele está sentado, olha o grau de flexão do meu quadril aqui, ó. Observe o grau de flexão de quadril aqui e aqui, como é bem menor, muito mais suave, muito mais fácil, né? Uhum. Observa também a distância da minha cabeça em relação à minha tíbia, como está mais próximo, comparando com aqui, que está bem distante. Então, para um aluno que não tem flexibilidade e não tem a consciência de quando eu fizer esse alongamento, manter também esse alinhamento da caixa que a gente conversou aqui. Não torcer a pelve, não torcer o tronco enquanto faz a posição. Então, eu vou trazer esse exercício primeiro para construir o movimento, construir a consciência corporal, para quando chegar aqui numa posição mais desafiadora, ele conseguir fazer com mais facilidade. Já criou memórias musculares. Deu para Uhum. entender esse exemplo também? Deu sim. Beleza, deixa eu parar de compartilhar aqui. Voltou a tela normal aqui. Peraí que travou um pouquinho para mim. Saiu aí o exercício? Saiu. Pronto, agora nós aqui cara a cara de novo. Então é o seguinte, esse. Eita, peraí que tá. Deu um bug aqui. Tá no exercício ou tá em mim? Tá em você. Pronto, aqui tinha dado um bug ali. Então, ó, isso que eu mostrei aqui foram dois exemplos, mas você sabe como instrutora que o método como um todo ele tem centenas de exercícios desafiadores que a gente tenta ensinar para o aluno e às vezes vê que tem dificuldade.
Então, a gente precisa, como um instrutor, ter o domínio dessas técnicas aí da construção do movimento para cada um desses exercícios. Então, não é de forma aleatória, cada um vai ter uma forma de construir, de preparar ele, tá? E se você dominar bem isso tudo aí, você tem um grande diferencial, que tem a questão de ter um diferencial de currículo, né? E tem um diferencial da prática, quando você, no caso, vai para uma seleção de emprego. É um estúdio que você gostaria muito de trabalhar, que tem uma condição de pagamento melhor, tem carteira assinada, né? E tem estúdios, não são muitos, mas tem estúdios que assinam a carteira, tem um salário melhorzinho. Então, quando você vai para uma seleção, também vai ser uma seleção mais rigorosa, né? E aí vão ficar os melhores. Tem aquela primeira etapa que é o currículo, tem uma entrevista que você fala com o gestor, a gestora, e esses estúdios mais exigentes também pedem para você dar uma aula. E aí a gestora vai lá e olha você dando aula. Eu já passei por isso há alguns anos atrás, quando eu trabalhava no estúdio lá prestando serviço. Hum, Então, a instrutora, o instrutor que dominar isso também, a gestora percebe esse domínio diferenciado, né? Para quem tem um estúdio, né? Isso vai ser bom para a sua equipe, né? No caso, para quem tem um estúdio e precisa de uma equipe assim bem afiada, no sentido de atrair mais clientela, né? Fidelizar mais os alunos, tá? E o pessoal confunde. Eu lembrei aqui do curso que eu ministrei no último fim de semana, que a galera confunde a instrutora boa com aquela instrutora que pega pesado, né? Então, um dos alunos que estavam lá no curso da formação, ele disse que ele faz aula no estúdio já há 6 anos, uhum. e aí ele faz lá, tem um instrutor já fixo dele. E aí, às vezes, por algum motivo, troca, né? Muda de instrutor. Aí tem uma instrutora lá que ele disse que não gostou da aula dela porque ela pega muito pesado e de uma forma que ele não estava dando conta. Ele disse que chegou a ficar tonto por causa da intensidade, que eram várias séries de 15 repetições na chair, inclusive, na chair, para a perna, né? Para o quadríceps. Então, é aquele estilo de Pilates, sei lá, fitness, ginástica localizada, que não está focado no principal, que é essa construção da consciência corporal, construção do movimento, né? E a qualidade do movimento. Então, aí ele ficou tonto, e disse que a instrutora ainda riu dele, e meio debochada, ele não gostou e nunca mais quis fazer aula com ela. Então, mas eu já vi gente que acha que não, você tem que pegar pesado para o aluno ver que você é um instrutor. E não é. A evolução não vem só a partir desse trabalho de força exaustivo. Ele não só vem, não, ele não vem. Definitivamente, a evolução do seu aluno não vem desse trabalho de força exaustivo. A gente quer trabalhar o ganho de força, sim, mas não dessa forma exaustiva. Não é assim que você vai conseguir evoluir, porque a pessoa não consegue ficar bem alinhada, tá? Bem organizado o seu corpo. E ele disse que tinha, são 3 alunos, ele mais dois. Aí ele falou que os outros dois até conseguiam fazer, mas não estava bem alinhado, bem organizado, então fica aquém do realmente do efeito do Pilates que ele deveria ser, né? Eu acho, que assim, eu gosto, né? Porque assim, na verdade, aqui em Formosa, eu sou de Formosa, Goiás, tá, gente? Aqui em Formosa, pelo menos os estúdios que eu estou, segue bastante a base do Pilates clássico. Eu gosto também. Então, nas minhas aulas, eu não trabalho com essa questão de séries, né? Então, um exercício, tanta,
10 repetições, né, daquele mesmo movimento, eu troco. Eu acho que, inclusive, isso também que tá me fazendo ficar, às vezes, tipo assim, como que eu posso aproveitar mais esse movimento? Que é quando gerou essa dúvida, entendeu? E assim, eu peguei os movimentos do clássico, trouxe, apresentei eles, fiz algumas variações, mas eu sinto que dava para explorar mais. E justamente para não ser um profissional medíocre, né, que coloca 300 séries para o aluno, só para ele não ter que construir outros movimentos ou fazer o aproveitamento, né, daquele aparelho e trabalhar o corpo como um todo durante a aula. Então, eu não gosto de séries e por isso que eu tô meio em dúvida do que fazer em relação a isso. Mas, assim, da forma que você já me apresentou, já conseguiu abrir um leque na minha mente, né? De aproveitar aquele movimento em outro aparelho de uma forma mais prática, né? E depois chegar naquela construção daquele movimento específico, naquele aparelho específico, tipo Barrel. Tanta gente tem medo do Barrel, eu nunca vi tanta gente ter medo do Barrel. Gente, como assim? Então, assim, às vezes tem um movimento no Barrel que eu não vou conseguir executar não tão facilmente. E assim, às vezes eu posso variar ele em outro aparelho. Mas assim, quando a gente fala do Barrel para o aluno, ele já fica assim com a cara assim. E o Barrel também é algo que eu tenho dificuldade de adaptar. Por quê? Os exercícios causam muita insegurança, né? É um aparelho meio, não sei, na cabeça do aluno é instável. A gente tenta passar confiança, mas mesmo assim ainda me bate insegurança como instrutora. O Barrel, ele é desafiador, sim, por alguns motivos, né? Ele, como você falou, ele é mais instável porque ele tem uma superfície de apoio pequena. Se você comparar com o Cadillac tem aquela maca grandona, onde o aluno se deita, então ele é estável, é mais cômodo para você se apoiar. Já o Barrel é aquela curvatura bem acentuada, né? Uhum, E o espaldar, então tem pouco espaço para você apoiar o corpo e tudo que você tem menos superfície de apoio para o seu corpo vai ser mais difícil. E outro desafio de trabalhar o Barrel é que o repertório dele realmente é menor. O uhum, repertório de exercícios, mesmo de uma forma tradicional, é menor mesmo, tá? Mas a gente consegue adaptar aquilo que eu mostrei ali agora, usando o lado de fora do espaldar, né? uhum, Que eu mostrei ali agora há pouco, é uma forma até de adaptar para um alongamento. É aquele alongamento onde você fica dentro do barrel, colocando a perna por cima daquela parte curvada dele, né? uhum, Então, se a pessoa não tem flexibilidade, aí você põe até aquela caixa para o aluno subir e ficar mais alto, mas mesmo assim ainda não consegue. É o que aconteceu com uma aluna que eu atendo hoje, hoje ela tem 87 anos, aí ela, quando fazia aula com outra instrutora, alguns anos atrás, a instrutora colocava ela no barrel para fazer alongamento, ela não conseguia, era dolorido mesmo, não só parte muscular, mas de articulações e tudo. Ela ficava desalinhada e era forçada. Ela sentia que não era proveitoso, não era agradável para ela, né? E uhum, ela, e ela percebia da instrutora aquela impaciência, porque só falava assim que era assim mesmo, que ela tinha que fazer, coisa e tal e não uhum, tinha uma técnica para adaptar. Então acabava o justificativa era essa, que ela tinha que fazer mesmo, que tinha que alongar. Então o barrel, como eu falei, né, e você está trazendo, ele realmente ele é mais desafiador, vai exigir mais habilidade da gente para dar uma aula ali por um tempo maior nele, quando os outros aparelhos estiverem ocupados, né? E tudo isso que a gente está conversando tem a ver com o que eu falo toda aula, que é essa coisa de encantar e fidelizar os alunos, né? uhum, Porque se você chega um aluno para você no estúdio a primeira vez, né, vai se matricular, ele não consegue fazer um roll-up, né? Aquele exercício que você sai de deitado para sentado no mat. Então, passa um mês, você conseguiu nessa construção de movimento trabalhar com ele até que ele conseguisse fazer o roll-up dentro de um mês.
Então, isso é muito motivador, tanto para você como profissional, como para o aluno, que ele vê nitidamente uma evolução acontecendo ali, passo a passo, né? Uhum, Com técnicas que não vão forçar o corpo dele para se machucar, né? E ele vai conseguindo liberar aquela mobilidade, aquela força, através desses recursos, de usar um aparelho. O roll-up, por exemplo, é um exercício do MET. Você e o colchonete e a força da gravidade, mais nada. Mas eu posso usar algum outro exercício com auxílio de um equipamento, de uma mola, que vai me ajudar a trabalhar essa mobilidade da coluna, essa estabilidade da pelve, a força do abdômen. Então, isso muda o jogo para você no nível de técnica como instrutora e para o aluno também. E o gestor do estúdio vai ficar feliz que os alunos vão estar ali também satisfeitos, né, com as aulas. E até isso vai influenciar se o aluno vai realmente permanecer mais tempo no estúdio ou não, porque tem aluno que chega num tal ponto de estagnação e não vê melhora ou evolução dentro do método que ele desanima e às vezes procura uma outra coisa para ter motivação para continuar fazendo o exercício físico, né? Que tem gente que uhum, faz exercício físico por um pouco de obrigação, não gosta tanto de fazer. uhum. Então, se a gente consegue trabalhar de uma forma melhor com ele, ele vai tendo mais motivação e não vai sendo uma coisa entediante, né? Coisa chata. Sim. Porque eu vejo muita gente com 5 anos, sei lá, de prática, como esse aluno está falando aí, né? Que a professora colocou várias séries de 15 Uhum, na chair e alguns colegas lá conseguiram fazer, mas desalinhados, né? Não está fazendo com qualidade. Então, pegando esse mesmo exemplo, eu vejo também que chega para mim aluno que já fez Pilates há 5 anos, 3 anos, mas não consegue fazer vários exercícios tradicionais do método, tá? Então, antes da gente achar que é uma incapacidade do aluno, a gente também tem que pensar em como a gente, como instrutor, poderia ter ajudado esse aluno a construir aqueles exercícios que ele não está conseguindo, né? uhum. Hoje está só querendo botar uma aula fitness para queimar calorias. Concorda, Carol? Concordo, concordo. É, e eu sou totalmente. Ah, deixa eu ver o pessoal aqui, tem mensagem aqui no chat, foi só um bom dia aqui. Ah, se alguém tiver dúvida também, quiser perguntar alguma coisa. Carol, tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa que eu possa te ajudar, Carol? Bom, é, deixa eu ver como é que eu reformulo. Olha, em questão, tem alguns movimentos que o aluno precisa. No Pilates, há vários exercícios, tem exercícios que a gente precisa ficar de joelhos, né? E aí Sim. tem a condição de que o aluno ele não consegue ficar de joelhos. É, eu fico na dificuldade também de adaptar em alguns casos, sabe? Porque a pessoa não Aham. dobra todo. Tem gente que não senta, tipo, no, com o joelho dobrado, sabe? Dobrar todo o joelho, posição do índiozinho, assim, não fica. Tá. Ele não fica apoiado, tipo, no próprio joelho, sabe? Tipo aquela posição de empurrar, eu esqueci o nome dela. Você ficar, tipo, na posição ajoelhada e de ajoelhado sentar nos calcanhares, Ou fazer aqueles movimentos tipo do do reforço. gato, do cat. Isso. Então, tipo assim, várias variações do cat ou em qualquer aparelho, ele não consegue ficar de joelhos. E aí, às vezes, eu penso, como é que eu vou adaptar? Não, não sei. Mas você tem que ver se isso por exemplo, o cat mesmo, ele não exige muita mobilidade do joelho, né? Ele fica ali o joelho em 90 graus. Mas aí você tem que verificar se é por um desconforto de contato, a pressão do joelho Uhum. no aparelho tá
tá sendo desconfortável só pela questão do peso em cima do joelho. Seria isso? Você sabe dizer? Então, no caso, essa dificuldade que eu tenho de alunos que não conseguem ficar em cima do próprio joelho são de pacientes mais idosos ou os que têm mobilidade reduzida que eu te falei, né? Uhum, E eu peço para ficar na posição simples, né? Que é tipo de joelhos assim, e o aluno ele não consegue. Aí eu fico na uhum, como eu vou adaptar aquilo. Porque quem tem mobilidade reduzida, às vezes tem dificuldade até de subir em cima do aparelho, entende? Aí eu fico uhum. com uma certa insegurança em passar aquele exercício ou adaptar. Porque mesmo que fosse uma adaptação que fosse em pé, desses aparelhos mais altos, às vezes o aluno ele tem medo, né? Ele tem insegurança, e aí eu fico com dificuldade para adaptar. Aí, no caso, você acha que seria melhor eu fazer esse exercício um outro, tipo no chão, usando alça, algo do tipo, ou trocar esse exercício e não realizar ele de fato, porque eu fico perdida. Em relação ao desconforto do contato, né, da pressão, do peso em cima do joelho, Aham. tem uma questão bem simples que é você colocar uma almofadinha, um travesseiro para ficar mais macio, Uhum. né, em relação a isso. Em relação à dificuldade para subir no aparelho, você pode fazer, no caso do CAT, você Aham. pode fazer que é essa mobilidade de enrolar a coluna em curva C, na Aham. mesma barra que a barra Tower, Aham. né? Para quem é do clássico, chama de barra push-through. Então, você fazendo ele em pé, não em cima do Cadillac, ele no chão, pelo lado de fora, ele dá a volta pelo lado lá da cabeceira, né, por trás. E aí Aham. você vai trocar a barra que está aqui, você tira a mola, baixa ela, suspende ela pelo lado de fora e fixa ela por lá. E dá para ele fazer em pé o movimento no chão, sem ter que subir no Cadillac. Não sei se você está me entendendo. Tô entendendo sim, dá para entender. É, Aí daria para você fazer esse movimento. Mas, por outro lado, é interessante trabalhar essa autonomia, essa independência do aluno idoso que está com dificuldade de subir ali no aparelho, dificuldade de mobilidade mesmo, né? uhum, Desde que ele não tenha ali uma prótese do quadril, que vai ter algum risco de luxar a prótese se ele for subir no aparelho, é uhum. interessante que você também trabalhe essa capacidade dele de mobilidade, de subir no aparelho, Sim, tá? tá bom. E dando segurança, né? Estando, no caso de um idoso ali, você vê que está inseguro, está instável, você ficando próxima dele. Não, tudo bem. Sim. Beleza? Então é isso aí, Carol. Que bom que a gente conseguiu ter uma conversa mais, que como você falou, né? Já abriu um leque de visão aí na sua cabeça. Desejo sucesso aí para você. Estamos aí sempre acompanhe as próximas consultorias, né? Você está no grupo? Tô. Então, sempre toda quinta tá tendo, aí eu mando lá o link para vocês e aí fica ligada. Vou acompanhar, porque instrutor novo, vixe, a gente tem tanta dúvida, tanta dificuldade, tipo assim, são desafios que vai surgindo. Cada dia é um desafio novo, então eu chego em casa pensando, já tenho que estudar tal coisa ou procurar sobre tal coisa, porque mesmo que a gente tenha tido uma base muito boa, né, a realidade ela é muito adaptável, né? Então eu tô sempre com uma dúvida nova, eu vou mandar lá. Aham. Sempre estão no campo de batalha, assim, né? Na vida real sempre está surgindo situações adversas, né? Que a gente tem que ter realmente experiência para lidar. Sim. Mas muito obrigada, Eri. Ajudou bastante, tá? A forma que você falou. Realmente era uma coisa tão simples que às vezes na cabeça da gente não faz nenhuma junção. E você veio e abriu Aham. possibilidades, mas foi excelente, me ajudou bastante, tá? Eu Que agradeço bom, a fico atenção. feliz. O objetivo alcançado. Um Muito abração, Carol, tudo de bom. tchau, tchau. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.